gente volta a acionar a nossa repórter Juliana Yamaoka, que está ali em frente ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Tem já atualização, ainda não continua sem previsão de um novo boletim médico, né, Juliana? Bom dia mais uma vez para você. Oi, Coutinho, Ellen, ouvintes da Band News FM, é isso, né? Sem previsão de um novo boletim, a gente teve o último divulgado só na quarta-feira da semana passada. A última notícia sobre a família foi ontem à noite, né, Coutinho? Comentei sobre aquele post da Kelly Nascimento, uma das filhas do Pelé, que fez um post novamente com 6 filhos reunidos, né, esse final de semana de comemorações de Natal. Ela que fez um texto emocionante, né, dizendo que apesar de toda a dificuldade da situação desse quadro de saúde grave, né, que a gente teve a progressão dessa doença oncológica anunciada nesse último boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein, mas ela disse que ela estava ciente de que era um privilégio, né, ter toda essa estrutura para cuidar do pai dela, de um hospital que é referência internacional. Por aqui a movimentação da imprensa segue aumentando bastante, todo mundo muito apreensivo, esperando, né, uma novidade desse quadro de saúde, mas por enquanto só atualizações pelas redes sociais das filhas, né, principalmente a Kelly e a Flávia, que tem acompanhado o Pelé mais de perto. A gente não tem informações para saber se ele está lúcido, que tipo de medicamento, tratamento ele está tendo, né? Então, a gente segue por aqui acompanhando. Os assessores do hospital estão por aqui. A gente recebeu novamente aquelas pulseiras de identificação, né? Um controle maior, né? Diante dos veículos que estão por aqui. Mas é isso, também toda a estrutura necessária para que a gente possa trabalhar por aqui tranquilamente, Couto. Ô, Juliana, ao longo do final de semana, a gente conversava com todos os repórteres que passaram aí no plantão, né? E uma coisa que sempre chamou a atenção era a presença da imprensa também de fora do país, né? O que nos dá uma dimensão do que é o Pelé, né? De quem é o Pelé. Hoje você consegue perceber essa presença, até porque agora também a gente está numa semana entre Natal e Ano Novo, né? Isso ocorre hoje também? Sim, mas pouco, né? Basicamente, Ellen, em grande maioria, os veículos de comunicação aqui do Brasil mesmo, né? Mas acompanhando páginas de jornais internacionais, olhando bastante as redes sociais, aqui entre uma entrada e outra na Band News FM, a gente vê o carinho que o mundo tem, né, pelo Pelé. Eu lembro que quando eu estava no primeiro ano da faculdade de jornalismo, Ellen, eu tive a oportunidade de ir em um evento que o Pelé era um dos embaixadores, era um evento de educação, né? E aí teve uma entrevista coletiva e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: em que momento que você entendeu que você colocou o Brasil, vamos dizer assim, no mapa do mundo, né? E eu lembro dele falando assim: foi na Copa de 58, né? Quando o Pelé ainda é o jogador mais jovem da história, né, ao conquistar uma Copa do Mundo aos 17 anos, que as pessoas não sabiam o idioma que o Brasil falava, nada sobre a cultura do Brasil, pouco sobre o futebol brasileiro. Então, essa contribuição, inclusive, é uma preocupação recente do time do Santos, né, de internacionalizar, a marca, né, eles levam o slogan "o maior time brasileiro do mundo", e fazendo, esse ano eles fizeram algumas excursões, porque o time do Santos tem eu falo só, né, 3 Libertadores, mas o Pelé participou de 2, poderia ter muito mais, Ellen, porque já chegou a ser o melhor time do mundo, e o Pelé fazia muitas excursões internacionais com esse time do Santos, né, Pepe, Coutinho, Lima, Mengalvio, então ele ficou muito conhecido. Existe uma música da torcida do Santos que diz: só o Santos parou a guerra, né, que foi no caso a guerra do Biafra na Nigéria, em 69, quando o país estava em guerra e o Santos foi jogar um amistoso por lá, né, e a guerra teve o cessar-fogo, né, há 2 meses, se não me engano, o Santos levou 2 desses de ex-jogadores, né, 2 presentes nesse jogo, para reviver, né, na Nigéria, o quanto que o Santos é importante. Então, na verdade, claro, o principal nome dessa época, né, do time bimundial do Santos era o Pelé. Então, desde aquela época, imagina, sem tecnologia, os próprios gols do Pelé, dos 1.283 gols, a gente não tem nem metade deles documentados, e mesmo assim, olha a potência, olha o conhecimento de que se tem desses recortes do Pelé que são vigentes até hoje, né? Então, realmente há um carinho muito, muito especial, principalmente por parte dos norte-americanos, né? Ele vestiu durante um tempo a camisa do New York Cosmos. O Eduardo Barão tem falado sobre isso, né, ao longo da programação. Existe a marca Pelé tem uma loja, inclusive, nos Estados Unidos. Então, há essa preocupação ainda de fazer esse movimento com o Pelé em vida, né?
Sem dúvida, Juliana Yamaoka, muito bem pontuado pela Juliana aqui. Bom, e o Coutinho, que vive rodando o mundo, sabe dizer isso melhor que ninguém aqui, né? O quanto o Brasil até hoje ainda é muito ligado a Brasil Pelé, né? Eu sou do Brasil Pelé. É um nome que surge, né? É aquilo que nós chamamos na diplomacia de soft power, né? É o nosso poder leve, é aquilo que chama a atenção de um país. O que a Coreia faz hoje com com as suas bandas, né? Com as suas jovens bandas ali de K-pop, o Brasil fez isso muito bem com a era Pelé, que a Juliana agora trouxe brilhantemente aqui na narrativa dela, né? Um país que parou uma guerra, um jogador que conseguiu trazer numa narrativa e que nós estamos em 2022. Há quantos anos nós ainda temos essa representatividade? Lembrando que o futebol brasileiro, aí nas últimas 2 décadas, talvez, né, tenha saído um pouco do brilhantismo. A gente até comentei, acho que tive a oportunidade de comentar aqui com o Marcelo Duó, né? Me chamou muita atenção nessa Copa quando eu estava lendo alguns jornais, New York Times, ou assistindo Al Jazeera, algumas redes assim, internacionais, mencionava a Argentina, o Messi, não falavam da seleção brasileira, de jogadores brasileiros atuais. Mas o Pelé ainda é essa figura brasileira, ou seja, ainda é a grande figura. E isso já responde a alguns ouvintes que dizem assim, mas por que vocês estão falando tanto do Pelé? Porque ele é a nossa figura de soft power, ainda hoje no Brasil, né? Ele é a figura da nossa diplomacia, em que leva a bandeira do Brasil, em que leva o reconhecimento do Brasil para muitos países. Quando a gente fala de Brasil, a identificação vem junto ao nome de Pelé. Então, isso nos dá a dimensão de quem ele é, né? Isso nos dá a dimensão de quem é o Pelé, assim, né? Por isso que tem emissoras de outros países acompanhando, por isso que quem estava de plantão aqui no final de semana, nós todos estávamos, né? E a gente, no plantão da redação, fica com BBC, CNN Internacional, fica com Reuters, France Press, todas aqui ligadas, né? Todas falavam do Pelé. Todas falavam do Pelé. Sim. Né? Não, e vários outros legados que a gente nem se dá conta, né? Do que é o Pelé. Mesmo hoje, a gente, quando estava ali na cobertura da Copa do Mundo do Catar, você falava do Brasil e a pessoa automaticamente falava Neymar. O Neymar é o camisa 10 da seleção brasileira, né? O camisa 10 que é o símbolo do mesmo time do Pelé e que herdou todo esse legado que foi deixado pelo Pelé. É impressionante. Quando a gente também começou a dar as primeiras informações da internação do Pelé, muita gente nos parava na rua e perguntava qual a real situação. E pessoas jovens que não viram o Pelé jogar, como eu. Eu não sou jovem, mas eu não vi o Pelé jogar. A gente falava sobre isso com o Megali no sábado, né? O Megali cobrava uma comoção da população brasileira e comparava com o que foi quando o Maradona ficou internado. E aí a gente ponderou, entre outros assuntos, a época, né? Que é uma época de festas. E também que os nossos contemporâneos, estou falando da minha idade, da sua, né, Ellen, talvez da grande maioria dos ouvintes, nós não vimos o Pelé jogar, né? Mas nós entendemos e sabemos muito bem o tamanho do rei. Muito obrigada, Juliana Yamaoka, que volta a qualquer momento com outras informações. Fala, Ju. Não, só uma informação adicional. Mesmo aqui no hospital, a todo momento, né, as pessoas perguntam, é o Pelé que vocês estão acompanhando? E quando a gente fala que infelizmente não, né, houve essa progressão, né, no estado de saúde, as pessoas lamentam muito, falam, putz, vamos torcer uma corrente de oração. E, Coutinho, uma informação importante, né, você estava falando, prometo não me alongar aqui, mas a história é boa. A Flávia, uma das filhas, ela tem um filho, o Arthur. E em conversa com o Arthur, uma vez, ela me relatou o seguinte, que durante a final da Libertadores, que o Santos fez a final com o Palmeiras, e ele não torce para o Santos, é engraçado isso, né? Tem uma parte da família que não torce para o Santos, e ele falou, eu adoro o Neymar, porque o Neymar podia estar aqui jogando no Brasil, e aí o Pelé ficou um pouco enciumado, sabe aquele ciúme de vô? Mas o Neymar não tem ainda uma Copa do Mundo, Arthur, eu tenho 3. Sabe, assim, tirando, assim, com o netinho que tava falando dos nomes recentes, ele, mas eu sou seu avô, você sabe que eu já fiz, sabe, tentando provar. Aí a Flávia falou, poxa, deixa eu separar essa briga aqui, entre aspas, né, porque é o netinho lembrando dos nomes recentes do futebol, e o vô, né, tentando relembrar os feitos, como se ele precisasse, né, provar alguma coisa pro netinho dele. E em contato com a Flávia, ela acabou de me responder uma mensagem que eu mandei para ela, né, perguntei se estavam
todos bem? Ela disse, estamos, né, emocionados diante dessa situação, mas dentro do possível estamos bem. Tá bom, pessoal? É isso. Qualquer momento eu volto para contar mais histórias aí do seu Edson Arantes do Nascimento, que não são poucas. Que história deliciosa.